Operação da Polícia Federal investiga desvio de 36 milhões de reais de fundos partidários durante a eleição de 2022. 6 pessoas foram presas e o presidente do Solidariedade está foragido. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. IBGE mostra que a exploração de crianças e adolescentes cresceu 7% entre 2019 e 2022. Mais de 66% das vítimas são negras. O dia mais romântico do ano caiu no meio da semana, mas casais buscam alternativas para não deixar a data passar em branco. Hoje é Dia dos Namorados, março 12 de junho, infelizmente também é conhecido como Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Uma data para chamar a atenção da exploração de mão de obra em atividades que afetam a dignidade e colocam em risco a vida de crianças e adolescentes. O começo não foi fácil. Para ter emprego, Lorena encarou a informalidade. Eu trabalhava um pouco na casa de ração, aos finais de semana e durante a semana numa loja de doce fazendo churros. Com a Daniele não foi diferente. Antes dos 16 anos, ela trabalhou 1 ano e meio em uma sorveteria e num bar. Quando era no bar, eu era recepcionista. Ficava na recepção para atender os clientes. O trabalho apenas é permitido a partir dos 16 anos de idade e ele ainda é condicionado. Ou seja, não pode ser um trabalho noturno, não pode ser um trabalho insalubre, não pode ser um trabalho perigoso e não pode ser um trabalho que seja considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Insere aí a exploração sexual, o tráfico de drogas, a escravidão e trabalhos que representem riscos à saúde e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Uma pesquisa do IBGE mostra que a exploração do trabalho infantil no Brasil cresceu 7% entre 2019 e 2022, o que representa cerca de 1.900.000 crianças e adolescentes. Entre as vítimas, mais de 66% são negras. E elas recebem cerca de 80% a menos do que crianças e adolescentes brancos pela mesma atividade. Na faixa de 5 a 13 anos, o valor médio pago é de R$ 246 por mês. A Fundação Abrinq, que atua em áreas de defesa da qualidade de vida nas faixas etárias da infância até a adolescência, divulgou essa semana um levantamento sobre o trabalho infantil. Foi identificado que entre 1,4 milhão de adolescentes de 14 a 17 anos, 1,1 milhão desses adolescentes que estão trabalhando em situação de trabalho infantil. Em 1999 entrou em vigor a Lei do Menor Aprendiz, com o objetivo de preparar jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, mas também uma forma de combater o trabalho infantil. Em março deste ano, o Brasil superou pela primeira vez a marca de 600 mil vagas nessa modalidade de contratação. O Camp Jabaquara, na zona sul de São Paulo, prepara jovens com menos de 18 anos para o mercado de trabalho. A partir que eles se inscrevam aqui, é feita uma seleção, é feito também um chamamento das famílias para que possa estar acompanhando toda essa evolução através do início da inscrição. Para o superintendente do Camp, existe saída para diminuir a exploração do trabalho infantil. O que falta é fiscalização e conscientização das empresas, né? Esse projeto que é o Menor Aprendiz é um projeto que faz com que os jovens se desenvolvam, se qualifiquem e tem que ser encarado como um investimento, né? Daqui para frente, para esses jovens do Camp Jabaquara, é carteira assinada e todos os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Essa minha experiência no mercado de trabalho, que está sendo a minha primeira registrada, está sendo de extrema importância para mim, porque eu estou entendendo como é que funciona as coisas de dentro da profissão. O combate à poluição que prejudica a nossa saúde. Em grandes cidades como São Paulo, a fumaça preta emitida por veículos é um dos fatores responsáveis pelos altos índices de degradação do ar. Para tentar reduzir esses danos, a Companhia Ambiental do Estado fez uma operação na cidade. 445 veículos a diesel penalizados. Esse foi o saldo final da primeira ação da Operação Inverno 2024, realizada em 21 pontos do estado de São Paulo. Os veículos apreendidos estavam emitindo fumaça preta acima do permitido pela legislação ambiental.
A multa nesses casos é de R$ 2.121,60. O veículo que for autuado, ele tem direito à redução de 70% do valor da multa se ele comprovar que o seu veículo foi regulado e que o valor de opacidade medido está dentro dos limites legais. Segundo o Ministério dos Transportes, cerca de 120 milhões e 600 mil veículos circulam no Brasil atualmente. Mais de 9 milhões e meio estão na cidade de São Paulo. E são os moradores de bairros próximos a avenidas e rodovias que mais sofrem com a poluição gerada por veículos irregulares. Basta ficar apenas alguns minutos aqui próximo à rodovia Raposo Tavares para já sentir o impacto da poluição sonora e do ar. O grande número de placas de aluga-se e vence nas casas não nega que esse incômodo é ainda mais intenso para quem vive aqui. O barulho é demais. A gente não dorme, a gente pasta. É muito poeira, muito pó preto. Que é muito pó que vem da rodovia, dos carros e tal. É mesmo que não limpar, filha, porque você limpa agora, daqui a pouco você vai lá que tá cheio de pó de novo. Impacto também na saúde. Uma nota técnica de 2022 do Instituto de Energia e Meio Ambiente mostrou que entre 2000 e 2021, a capital paulista registrou poluição do ar acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A poluição do ar é responsável por milhões de óbitos no mundo, causando principalmente doenças cardiovasculares. Por isso a importância de manter a revisão dos veículos em dia. Essas verificações periódicas, regulagens, elas devem ser seguidas para que o veículo se mantenha o mais próximo possível de quando ele era novo. Além disso, é importante que o proprietário do veículo abasteça com combustível de qualidade em postos de confiança. A Câmara dos Deputados finalizou a aprovação do projeto que cria o MOVER, Programa de Incentivo a Veículos Sustentáveis. O texto, que aguarda a sanção do presidente Lula, inclui a taxação sobre compras de produtos importados de até $50. Aprovado em plenário, com 380 votos a favor e 26 contrários, o projeto pretende reduzir taxas de emissão de carbono da indústria de automóveis. O texto prevê incentivos de mais de 19 bilhões de reais em 5 anos e estabelece obrigações ambientais ao setor. A proposta prevê a criação de um IPI verde, que terá a alíquota regulada conforme o nível da poluição causada pelo automóvel. Além da definição do programa, foi inserido no projeto de lei um artigo que cria a taxação de compras internacionais feitas pela internet. O texto estabelece uma alíquota de 20% sobre as compras até $50 e de 60% sobre o valor excedente. A proposta já havia sido aprovada na Câmara e no Senado e agora segue para a sanção do presidente Lula. O Tribunal de Contas da União aprovou, com ressalvas, as contas do presidente Lula referentes ao ano de 2023. A Corte seguiu o voto do relator Vital do Rego, que entendeu que os princípios constitucionais e legais foram observados e os resultados contábeis refletiram a situação do Brasil. O ministro apontou 10 distorções, como o crescimento de renúncias de receitas, que alcançou gastos tributários no valor de 519 bilhões de reais. No ano passado, foram instituídas mais 32 desonerações, que provocaram perda na arrecadação de 68 bilhões de reais. O parecer do tribunal será encaminhado à votação no Congresso Nacional. A Polícia Federal realizou uma operação que investiga desvios nos fundos partidário e eleitoral durante as eleições de 2022. 46 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e em outros 3 estados. De acordo com a PF, integrantes do PROS, incorporado ao Solidariedade em fevereiro do ano passado, desviaram 36 milhões de reais. A verba deveria ser utilizada nos fundos partidário e eleitoral durante as eleições de 2022.
As investigações começaram após denúncia do presidente de um partido que não teve o nome revelado. Ele disse aos investigadores que havia candidatos laranjas filiados ao PROS e que o dinheiro repassado para o financiamento de campanhas tinha sido desviado. A polícia identificou empresas de fachada e superfaturamento de serviços prestados aos candidatos laranjas. O principal alvo da operação é Eurípedes Júnior, ex-presidente do PROS e atual presidente do Solidariedade. Ele é apontado como um dos cabeças do esquema e está foragido. Contra ele, ainda há suspeita de ter comprado com dinheiro público um helicóptero de R$2 milhões. Berinaldo da Ponte, ex-deputado distrital, Alessandro Souza da Silva, o Sandro do PROS e Cíntia Lourenço da Silva, tesoureira do Solidariedade, foram presos durante a operação de hoje. O Solidariedade informou que apura as denúncias e que os fatos ocorreram antes da união com o PROS. A nossa produção tentou contato com a defesa de todos os citados na reportagem, mas não teve retorno. A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele é suspeito de uso indevido de recursos públicos. O indiciamento foi por corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa. O ministro é suspeito de desviar R$5 milhões em emendas parlamentares para a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, onde a irmã é prefeita. Juscelino Filho disse que o indiciamento é uma ação política e previsível e que a apuração distorceu premissas e ignorou fatos. E ainda que o depoimento dele durou apenas 15 minutos e o delegado não deu espaço para esclarecimentos ou aprofundamento. Por fim, afirmou que o inquérito repetiu o modus operandi da Operação Lava Jato, que causou danos irreparáveis a pessoas inocentes. Este inquérito devassou a minha vida e dos meus familiares e não encontrou nada. Revirou fatos antigos de recursos que destinei legitimamente através de emendas parlamentares e cuja execução e a fiscalização de obras não são e nunca foram de minha responsabilidade como deputado. É importante lembrar que indiciamento não implica em culpa. A Justiça é a única instância competente para julgar e confio plenamente na imparcialidade do Poder Judiciário. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de droga. O texto mantém a diferença entre usuário e traficante e prevê que o usuário não seja preso e receba apenas alternativas. A proposta, que já passou pelo Senado, foi aprovada com 47 votos a favor e 17 contrários. E ainda precisa passar por votação na comissão especial, antes de ir à votação no plenário da Câmara. Uma estudante do ensino médio da rede pública do Ceará foi premiada na maior feira de ciências do mundo. Ela desenvolveu um conservante totalmente natural e comestível. Foi em um laboratório simples na Escola de Ensino Municipal Luiz Girão, em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, que a estudante Gabriele Rodrigues desenvolveu um conservante comestível natural à base de um tipo de cacto, o mandacaru, com a cera da carnaúba, que é uma palmeira. Eu vi que tinha muito desperdício ao longo da cadeia produtiva de frutas, de frutos e de alimentos. E que esses desperdícios são muito ruins para a economia e podem prejudicar as pessoas que, por exemplo, hoje se encontram em uma situação de insegurança alimentar. O feito levou a estudante longe. Depois de receber 7 prêmios na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Gabriele representou o Brasil e foi a segunda colocada na maior feira de ciências para pré-universitários do mundo, a Regeneron International Science and Engineering Fair, em Los Angeles. The Scientific Curiosity and Examination of Plant Sciences. Gabriela de Oliveira Rodrigues. Eu chorei, eu gritei, eu pulei, eu abracei meu orientador, eu abracei os outros estudantes. Eu não conseguia acreditar. Um dos achados mais importantes da pesquisa da Gabriele é que, além de ser totalmente natural, o revestimento comestível à base do mandacaru e da cera de carnaúba tem maior durabilidade. Um tomate, por exemplo,
pode durar com um conservante sintético até 18 dias. Já com o revestimento natural, ele permanece com boa qualidade até 27 dias. A pesquisa durou 1 ano. Cada dia um novo aprendizado, catalogado em fotos e anotado no diário. A estudante agora avança no processo de patente e vai continuar os estudos na universidade com a resiliência de quem já ultrapassou grandes desafios. O maior desafio que eu enfrentei foi realmente a falta de recursos do meu laboratório. A gente não teve uma ajuda, um apoio para comprar novos materiais para o laboratório. A invenção que projetou a estudante do ensino público no cenário científico mundial poderá ajudar produtores rurais, como o seu José, que cultiva acerola em Maranguape. Interessante, principalmente para as culturas que tem em prateleira vida curta, que é o caso da acerola. É uma fruta que ela é muito perecível. Um conselho que eu queria dar para que as pessoas, para que os órgãos, para que as instituições que são capazes possam investir dinheiro na escola pública para que os alunos continuem a fazer pesquisa. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que facilita a suspensão de mandato parlamentar por quebra de decoro. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz agora todas as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. O projeto de resolução foi aprovado há pouco no plenário da Câmara dos Deputados, com 400 votos favoráveis e 29 contrários. Inclusive, a nova resolução já foi promulgada pelo presidente da Casa, que é o deputado federal Arthur Lira. O grande destaque, a grande justificativa para esse texto é alterar as regras e até suspender os parlamentares acusados de quebra de decoro por até 6 meses para evitar confrontos entre os deputados, igual aconteceu com episódios recentes. Só que o texto que foi promulgado por Arthur Lira, ele é um pouco diferente do projeto inicial. O texto apenas dá à mesa diretora o direito de pedir a suspensão desse deputado por até 6 meses ao Conselho de Ética. Daí, os membros do Conselho de Ética vão ter 72 horas para decidir se suspendem ou não o deputado federal acusado de quebra de decoro. O projeto inicial já previa imediatamente que ele fosse suspenso. Como eu disse, segundo a mesa diretora, o projeto pretende prevenir o confronto entre os deputados. A proposta ganhou relevância após recentes embates de deputados. Na semana passada, por exemplo, durante votação no Conselho de Ética, os deputados André Janones, do Avantes, e Nicola Ferreiras, do Partido Liberal, quase partiram para a agressão física após uma discussão acalorada. Em abril, foi a vez dos deputados Glauber Braga e Kim Kataguiri trocarem ofensas e até ameaças de agressões físicas. Em ambos os casos, a Polícia Legislativa teve de intervir. Amanda, Augusto? Ô, Igor, e a Câmara está passando o trator hoje, porque outro projeto estava em pauta, né? A discussão da urgência, que aliás já foi aprovada pelos deputados, é daquele PL que endurece as penas para mulheres que praticam aborto a partir da 22ª semana de gestação. Inclusive mulheres e meninas, muitas meninas de até 14 anos que são estupradas e agora podem pegar uma pena até maior do que o estuprador. Claro, ainda falta aprovar o mérito, né? Passar o mérito desse projeto, mas a urgência foi aprovada hoje pelos deputados. Explique melhor para a gente. Pois é, com a urgência aprovada, Amanda, então fica dispensada a análise das comissões temáticas. O texto já vai ser analisado diretamente no plenário da Câmara. A proposta é bastante polêmica e muito defendida pela ala conservadora aqui no Congresso Nacional. E a polêmica por quê? Porque equipara o aborto a crimes como, por exemplo, o homicídio. Com isso, as penas em caso de aborto ilegal podem aumentar para até 20 anos de prisão. Atualmente, a regra
regra atual prevê que as mães podem receber punição de até 1 a 4 anos de prisão e quem faz o aborto, quem realmente executa o aborto, pode receber de 1 a 10 anos de prisão. Em ambas as situações, a pena pode aumentar para 6 até 20 anos de prisão. Eu lembro a vocês que a regra vigente permite aborto em apenas 3 casos: quando o bebê é anencéfalo, quando oferece risco para a mãe e em caso de estupro. Passou disso, já é considerado crime. O projeto muda ainda o artigo que trata de aborto legal para estabelecer que em casos de estupro, o procedimento só poderá ser realizado até a 22ª semana de gestação. Como eu disse, agora não vai ser mais analisado pelas comissões, o tema vai ser votado diretamente no plenário da Casa. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Igor. Moradores do Complexo da Maré enfrentaram mais uma manhã tensa no Rio de Janeiro. A operação da Polícia Militar para prender suspeitos de roubos de veículos, que começou ontem, fechou escolas e unidades de saúde mais uma vez. O policiamento segue reforçado na comunidade da Maré, na Avenida Brasil, e nas linhas amarela e vermelha que cruzam a região. No muro, próximo ao local onde constantemente a violência impera, um pedido mostra o maior desejo dos moradores. No segundo dia de operação da polícia, não houve tiros, mas 44 escolas e 4 unidades de saúde da região ficaram fechadas. O intenso tiroteio ocorreu ontem de manhã, depois que a Polícia Militar invadiu o complexo de favelas da Maré para prender uma quadrilha responsável pelo roubo de carros. 3 pessoas morreram, 2 suspeitos de pertencerem ao tráfico de drogas e um policial do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Hoje foi enterrado o corpo do sargento Jorge Henrique Galdino Cruz, de 32 anos. A ação dos bandidos para matar agentes da polícia foi registrada em áudios. Não vou deixar ele sair de dentro da casa não, ele matou vários amigos nossos. Eu não vou sair de dentro da casa não. O segundo sargento Rafael Wolfgang Dias foi gravemente ferido na ação desta terça. Um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil. Na linha amarela, um motorista de um caminhão foi obrigado a atravessar o veículo na pista. Dentro da comunidade, muitos tiros. Uma câmera de segurança flagrou criminosos atacando policiais. Os criminosos se comunicavam repassando ordens para interdições de vias expressas. Toque do mano para parar na amarela, para tudo, pode fazer assalto. 24 suspeitos foram presos. Os policiais apreenderam armas e drogas. 6 carros e 2 motos foram recuperados. Hoje pela manhã, os agentes apreenderam um fuzil, entorpecentes e recuperaram mais 3 carros roubados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que o governador Cláudio Castro preste esclarecimentos sobre as ações do Estado na comunidade da Maré. Agora há pouco, a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro atualizou os números e informou que foram mortos 4 suspeitos após 2 dias de operação policial no Complexo da Maré. Também no Rio, policiais da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro fizeram uma operação para desarticular o braço financeiro da quadrilha do miliciano Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado. Os policiais cumpriram 56 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso. Os alvos são pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro usando empresas de fachada para favorecer a maior milícia do estado do Rio, comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à polícia em dezembro do ano passado. As investigações identificaram que o grupo movimentou cerca de 30 milhões de reais em 3 anos, com grilagem de terras, loteamento irregular de terrenos e extorsões de moradores e comerciantes. De acordo com a polícia, um dos alvos, Marcelo Moraes dos Santos, conhecido como o Grande, era o contador da milícia. Ele movimentou cerca de R$1,5 milhão de reais entre 2022 e 2023. O Grande ele tinha empresas fantasmas que sequer tinham funcionários registrados e utilizava-se dessa empresa para fins de ocultar e dissimular a origem ilícita desse dinheiro que entrava.
após ele distribuir esses valores por diversas pessoas coligadas a ele para fins de ocultar esses valores e não ser descoberto a origem dos mesmos. Na ação foram apreendidos veículos de luxo avaliados em R$1 milhão, dinheiro, documentos e celulares. 3 pessoas foram conduzidas à delegacia por posse de arma e veículos adulterados. Muitos casais optaram por passar esse Dia dos Namorados assim nas alturas, de uma forma um pouco inusitada, mas com visual de tirar o fôlego. O repórter Felipe Brosco foi conferir e mostra ao vivo pra gente. Boa noite, Felipe. Acaba logo com o suspense. Onde você está? Boa noite Amanda, boa noite Augusto. Olha só, é isso mesmo. Que tal passar o Dia dos Namorados a 91 metros de altura, hein? Essa é a proposta dessa roda gigante que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que é a maior da América Latina e que preparou uma programação especial para hoje, que inclui uma experiência gastronômica, que inclui também bebidas. Eu vou sair um pouquinho aqui para vocês verem um pouco melhor. Essa programação que inclui, então, bebidas e uma sobremesa que ela é, inclusive, servida dentro dessas cabines que são equipadas com ar-condicionado, som, Wi-Fi, toda uma estrutura para dar todo um conforto. São 42 cabines com capacidade até para 8 pessoas cada uma. E esse passeio, então, ele dura cerca de 40 minutos. Essa roda gigante, que já foi o local escolhido para muitos pedidos de namoro e casamento, ela fica no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Vila Lobos, e já se tornou, então, um ícone da cidade. E, claro, um cenário perfeito para esse Dia dos Namorados. Amanda, Augusto. Perfeito, legal. Obrigado, Felipe. E esse Dia dos Namorados, né, como a gente comentou, caiu no meio da semana, em plena quarta-feira. Os casais tiveram, então, que buscar uma programação diferente que pudesse se encaixar na rotina deles, né? Então, poder curtir a data ao lado da pessoa amada. Nada como um dia ensolarado para curtir o Dia dos Namorados em meio à natureza. Bem cedinho, no Parque Ibirapuera, o clima de romance estava no ar. André preparou um piquenique especial para curtir ao lado da Ana. Isso depois de uma noite inteira de trabalho. Fiquei a noite toda acordado na portaria, que a gente não pode dormir lá. Aí eu falei, de manhãzinha eu vou pegar o meu amorzinho e vou sair com ela. E nunca fiquei assim, sabe, deitado assim, ficar assim, tipo um piquenique assim. E ainda com a companhia boa, né, a minha namorada. Já a Maria Helene e o Maurício resolveram comemorar na hora do almoço. Os dois trabalham no período da tarde. Vamos almoçar aqui mesmo no Parque Ibirapuera, aqui no restaurante. E depois ainda passear um pouquinho e ir para casa. Aí cada um para o seu canto para trabalhar. Alguns restaurantes e bares oferecem cardápios especiais aos apaixonados. Esse aqui, por exemplo, preparou um combo com entrada, prato principal, taça de vinho e sobremesa para adoçar ainda mais a noite dos casais. As reservas estão quase esgotadas, né? Temos poucas reservas, tanto aqui quanto na unidade de São Roque. Mas os casais continuam ligando e perguntando sobre a data, né? Então, enquanto tiver mesa livre, a gente vai alocar todo mundo. Com reserva garantida ou no improviso em meia rotina, o importante é comemorar. Eu acho que é sempre importante manter o companheirismo e sempre tentar sair um pouco ali da rotina, mesmo que seja uma coisa mais simples, mas é importante sempre estar junto. Acho que qualquer lugar, estando do lado da pessoa que você ama, qualquer lugar é especial. E não está nem fazendo frio nesse Dia dos Namorados, né? As portas do inverno em pleno sentimento de verão, né, Igor? Exatamente. Amanda, Augusto, boa noite para você. Igor. Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã o tempo continua quente e abafado em todo o centro-sul do país. Tudo isso ainda por causa do bloqueio atmosférico. Por isso, as temperaturas continuam altas. Olha, em Porto Alegre, a máxima fica na casa dos 30 graus amanhã. E em Cuiabá,
36 graus. Só que a umidade relativa do ar continua abaixo dos 30%, quando o mínimo tem que ser 40%. Então, é importante beber bastante água. Em São Paulo, por exemplo, dia quente e seco e com os termômetros chegando na casa dos 28 graus amanhã, na sexta e também no sábado. No Rio de Janeiro, dia ensolarado e com a máxima chegando aos 31 graus, 28 graus em Belo Horizonte e 28 graus também em Vitória, no Espírito Santo. A chuva continua no Nordeste, principalmente no litoral, que vai desde o Maranhão até o sul da Bahia. Na região norte não muda muita coisa, chuva forte e volumosa nessa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. Em Roraima, ela pode vir acompanhada de trovoadas e ventania. E falando em chuva, até o dia 25 deste mês, os acumulados de chuva podem chegar na casa dos 170 milímetros na região norte, 100 milímetros no Nordeste e, olha só, 160 milímetros no sul do país. E vale ressaltar que a chuva por lá começa no fim de semana. Então é importante ter atenção e cuidado, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Olha, decisão importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu que correções de novos depósitos do FGTS, do seu fundo de garantia, precisam garantir, no mínimo, a inflação. O placar ficou em 7-4 a favor da resolução. A maioria seguiu o voto do ministro Flávio Dino. A medida representa um ganho para os trabalhadores em relação à regra anterior. A resolução só vale para depósitos futuros, portanto, não retroagirá. A tragédia no Rio Grande do Sul, o prejuízo dos comerciantes afetados pelas enchentes no estado é estimado em 8 bilhões de reais. Os lojistas já estão reabrindo as portas dos seus negócios e precisam agora que os clientes apareçam. Em Porto Alegre, a rodoviária voltou a ter embarques interestaduais nesta quinta-feira. O repórter Marcos Amoroso está no Rio Grande do Sul e tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos assistem. Com o retorno das atividades, as rotas interestaduais que estavam partindo de Osório voltam agora a sair da capital gaúcha. O terminal rodoviário voltou a funcionar na sexta-feira passada, porém com viagens apenas para cidades aqui do Rio Grande do Sul. Agora os passageiros vão poder embarcar para os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e até mesmo para a Argentina. Porém, esse embarque só poderá ser feito até às 9 horas da noite. Amanhã e na sexta-feira, as autoridades que estão lá em Eldorado do Sul, que são as Forças Armadas, polícias, bombeiros e agentes participantes da Operação Taquari 2, vão fazer um mutirão. E o que vai ter nesse mutirão? Nele vai ser possível reimprimir carteiras de identidade, receber orientações sobre benefícios sociais, além de emitir segunda via de certidão de nascimento e de casamento, além de outras atividades. A ação vai acontecer na Escola Municipal Davi Neto, no centro da cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu estou aqui em Canoas e hoje eu e o cinegrafista Elton Rocha demos uma volta pela cidade e a gente pôde acompanhar como está sendo o retorno das atividades desses comerciantes que foram atingidos por aqui e vocês acompanham tudo na reportagem. Nas paredes desta loja, onde a enchente passou dos 2,5 metros, as marcas ainda estão visíveis. A água tomou conta do local por 23 dias e só agora foi possível reabrir. Além desta loja de armarinhos, Geisa e Evaldo também têm uma loja de tecidos na mesma rua, em Canoas, onde não foi possível resgatar quase nada. Eles estimam um prejuízo de cerca de 5 milhões de reais. Tivemos ideias de clientes também, que já estão acostumados a comprar conosco, de promover uma mega oferta dos produtos que foram atingidos, para que a gente possa ter uma retomada não tão grave financeiramente. Então, a gente está fazendo bastante promoção, claro, de produtos que estão sujos ainda e alguns que já foram higienizados. Nas duas lojas, eles empregam 8 funcionários. Para não demitir ninguém, eles renegociam dívidas e aguardam a ajuda do governo federal. Inclusive, assim, os fornecedores estão sendo bastante receptivos em prorrogar vencimentos. Também estamos aguardando que seja liberado pagamento de 2 meses
por parte do governo de salário aos funcionários, que para nós também vai ser fundamental. A Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul estima que cerca de 55 mil comerciantes foram afetados pelas enchentes em todo o estado. Os prejuízos chegam a 8 bilhões de reais. Agora também tem outro problema. Os comerciantes estão tendo dificuldades para conseguir clientes porque muitas pessoas ainda não voltaram para casa. Para melhorar o movimento e divulgar os negócios das áreas mais atingidas de Canoas, o Jonathan criou a página Investe no Oeste. De forma voluntária, ele grava vídeos com propaganda dos produtos e serviços das empresas que estão retomando as atividades. A gente conversando nos abrigos, voluntário dizendo, cara, o que vai ser da nossa cidade, né? Os bairros vão ficar fantasmas. E a gente não quer, a gente quer limpar a nossa casa, quer limpar a rua, mas a gente quer ver a padaria funcionando, onde a gente compra o pão, quer ir no mercadinho, né? A gente quer ver isso funcionando de novo, porque é isso que dá sentimento de lar. Daí a ideia surgiu basicamente disso. Um dos primeiros a aparecer na página foi o Kevin, que reabriu a sua barbearia há pouco mais de uma semana. A máquina de cortar cabelo foi doada. Agora, todo o dinheiro que entra é reinvestido na recuperação do espaço. A gente vai comprando uma coisinha aqui, compra uma coisinha ali. Tipo, tem bastante fornecedor que tá aceitando um dinheirinho para ir pagando por semana. Tem gente que nem voltou para suas casas ainda, estão recém limpando, até voltar tudo ao normal. Eu vou estar aqui esperando eles, né? Muita força lá para o povo gaúcho. O Rede TV News desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Feliz Dia dos Namorados também, né, Amanda? Comemore bastante, ainda dá tempo. Boa noite, até amanhã.